Fala galera, então vamos continuar aí nosso curso de pré-cálculo e vamos falar sobre gráficos de funções. Então, como eu falei no outro vídeo, funções é um assunto mega importante para se entender cálculo e agora eu vou falar, né, a gente falou dos conceitos básicos de funções, aplicações e tal, e agora a gente vai falar sobre gráficos de funções. Eventualmente vocês vão precisar estar construindo gráficos ali logo no início da disciplina, né? Mais para frente vocês vão ter, usando derivadas, né? Vão ver que com derivadas é possível construir gráfico de funções mais complicadas, mas logo de início é bom que você saiba as funções básicas, porque elas vão sempre ser utilizadas como exemplos. Tá? Então, revisando aqui, o primeiro gráfico, né, importante é o gráfico da função afim, ou também chamada função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau. A função afim é uma função f de r em r, lembrando que o primeiro r é o domínio e o segundo r é o contradomínio, certo? Dada por f de x igual a ax mais b. Então a gente viu ali vários exemplos de fórmulas de funções. Quando a fórmula da função for ax mais b, né, alguma coisa x mais alguma coisa sozinha, por exemplo, 2x mais 3, a gente diz que a função é afim. Beleza? O gráfico de uma função afim, de maneira geral, é uma reta. Tá? Aqui é importante destacar que o A precisa ser diferente de zero. Na verdade não precisa, né? O A pode até ser zero porque ela vai ser uma reta horizontal. Tá? Então, em via de regra vai ser uma reta. E aí, o que acontece aqui? O gráfico, como ele vai ser uma reta, existem duas possibilidades. Se o A for positivo, então a reta vai ser crescente, tá? Ela vai subir, ela vai ter uma inclinação positiva, né? A função vai ser crescente, né? Melhor dizendo. E se o A for negativo, a reta ela vai estar descendo, né? Ela vai ser uma função decrescente. Em ambos os casos, ela vai cortar o eixo y no ponto de ordenada Bzinho. Então, basicamente, você vai olhar para o B, que é o ponto onde ela corta o eixo y, e vai decidir se o A for positivo, ela vai subir, se o A for negativo, ela vai descer. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Como você identificou que é uma função de primeiro grau, né? O x está elevado a 1, então você sabe que é uma reta. Aí, bom, como 2 é positivo, é uma reta que sobe. Como o b é 3, então é uma reta que corta o eixo y no 3. Então vai ser assim o gráfico dela. Ela é crescente, né? Ela sobe e cortando o eixo y no ponto 3. Pronto. Só com essas duas informações já dá para ter uma noção de como é que é o gráfico da função. f de x igual a 4 menos x. De novo, nesse caso aqui, cuidado, o a ele é sempre o número que acompanha o x, no caso é menos 1, e o b é 4. Então, como a é negativo, essa reta ela vai descer, né? Ela vai ser a função vai ser decrescente e vai cortar o eixo dos y no ponto de ordenada 4, porque o b é 4. Beleza? Agora, nem sempre a função vai ter uma única fórmula, tá? A gente pode ter uma função que a gente chama de função definida por várias sentenças. Ou seja, ela pode ter várias fórmulas dependendo do intervalo de x. É o que acontece muitas vezes na vida real, né? Para quem já viu um gráfico da bolsa, por exemplo, você vê que uma hora sobe, outra hora desce, outra hora sobe, outra hora desce. Então, assim, são várias funções, uma para cada intervalinho de x, né? Então, para cada intervalinho de x você tem uma fórmula, né? Uma função diferente. Então, isso é muito comum na natureza, enfim, na nossa vida. E aí é o que acontece aqui. Eu tenho uma função que é o seguinte, ó. Ela é x mais 1, mas somente no intervalo em que x é maior ou igual a zero. E ela é 2 menos x, mas somente no intervalo em que x é menor que zero. Então vamos lá, como é que seria a função x mais 1? Já sabemos que ela é crescente, porque o a é positivo, e ela corta o eixo y no ponto 1. Então ela seria isso aqui, né? Seria uma reta crescente, cortando o eixo y no ponto 1. Ok? Só que ela só vale onde o x é maior ou igual a zero. E o x é maior ou igual a zero à direita do eixo y. Então, na verdade, a reta completa é essa que eu desenhei, mas só vai valer esse pedaço da reta, o pedaço que está à direita do eixo x, né? À direita do zero, à direita do eixo y. Beleza? E a outra, 2 menos x
para x menor que zero. Então, ó, 2 menos x, como é que seria esse gráfico? 2 menos x é uma reta decrescente, porque o a é negativo, e o b é positivo, então, e no 2, né? Então, corta o eixo y no 2. Então, seria, fazendo um esboço leve aqui, uma reta decrescente assim, tá? Só que ela só vale no intervalo em que x é negativo. Então, de toda a reta, só vale esse pedaço aqui. Beleza? O resto eu deveria apagar. Pronto. Pronto. Beleza. E aí é interessante você analisar no zero, né? Qual dos dois é o ponto do zero? É o valor de zero. Como o zero ele pertence à primeira das sentenças, então vale a x mais 1. Então a gente diz que na x mais 1 eu tenho uma bola fechada e na 2 menos x eu tenho uma bola aberta, né? Então em x igual a zero a função dá 1. Beleza? Aqui é bom marcar que é 2. Então repare que essa função ela é uma função totalmente descontínua, né? A gente chama esse gráfico assim, dessa forma, descontínuo. Porque você não consegue, passando o lápis, desenhar o gráfico todo, né? Você tem uma pausa. Você começa, aí você tem que pausar e vem de novo. Tá certo? Para continuar. Então esse tipo de função a gente diz que ela é descontínua. Então é bom você já ir se ligando nisso, porque isso vai ser usado lá na frente. E um outro exemplo muito interessante é f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aí você vai olhar assim, pô, função estranha, né? Essa função não é uma função afim, como as outras que a gente viu. Pois é, mas vamos trabalhar ela. A gente já viu esse exemplo, né? Em primeiro lugar, é interessante você analisar o domínio, né? Como no denominador eu tenho x menos 1, é sempre bom você analisar o domínio da função. Como no denominador eu tenho x menos 1, então o x precisa ser diferente de 1, para não anular o denominador. Então o domínio dessa função é reais diferente de 1. Beleza. Agora eu vou fazer a simplificação que vocês já conhecem, né? Ó, x ao quadrado menos 1 é uma diferença de quadrados. Isso eu posso escrever como x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Deixa eu baixar aqui o desenho do gráfico. Tá mais embaixo aqui para ter espaço. Pronto. X menos 1 sobre x mais 1 dividido por x menos 1. Aí o x menos 1 se cancela e sobra x mais 1. Lembrando que o x precisa ser diferente de 1, né? Essa restrição não acabou. Então, se a gente fosse escrever a fórmula da função f de x, seria x mais 1 com x diferente de 1. Tá? E como é que ficaria o gráfico dessa função? Bom, a função x mais 1 nós sabemos desenhar. Ela é uma reta crescente, né? Uma função crescente, que corta o eixo y no ponto de ordenada 1, porém, em x igual a 1, ela não existe. Ou seja, esse ponto aqui, do x igual a 1, esse é um ponto que não pertence à função, porque eu não posso atribuir a x o valor 1, porque senão anularia o denominador. Então, repare, mas eu cortei o x menos 1. Beleza, você cortou, mas aquela sua hipótese inicial ela não se perdeu, ela continua valendo. Você mostrou que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual a x mais 1, mas é igual a x mais 1 em todos os pontos do domínio da função. E o domínio dela é x diferente de 1. Então, essa fórmula só vale onde o x for diferente de 1. Tá? Então, vai ser essa reta, vai ser o gráfico de x mais 1, só que com esse salto aqui, com esse ponto fora da curva. Beleza? Então, esse é um gráfico que costuma gerar algumas dúvidas, né? Então, tenta olhar de novo esse exemplo, volta o vídeo se for necessário, para você pegar bem essa ideia. Tá bom? Bom, próxima função é a função quadrática, né? O que é uma função quadrática ou polinomial de segundo grau? É a função f de R em R, definida por uma fórmula do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, aqui sim com a diferente de zero. Tá? Aqui sim com a diferente de zero.
O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Tá? Eu não vou entrar aqui em todos os pormenores da função quadrática, da parábola, porque são muitas coisas para se falar e a gente não, o nosso foco é naquilo que cai em cálculo, naquilo que é necessário para vocês fazerem, fluírem bem nos primeiros exercícios de cálculo. Então, o que eu tenho para dizer do gráfico é o seguinte. Bom, a função vai cortar o eixo y sempre no ponto C, tá? Ou seja, nesse último coeficiente aqui, nesse último númerozinho. E é importante também você marcar as raízes, né? Vou chamar aqui de x1 e x2, que são os pontos onde o y é zero. Tá? Existe ainda o vértice, mas não vou falar sobre ele nesse momento, não acho que seja necessário. Tá? Para você desenhar o gráfico com 3 pontos, já dá para você ter uma ideia. É importante também você analisar o A. Tá? Se o A for positivo, a parábola tem concavidade para cima. E se o A for negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Tá bom? Então, guarda aí esse bizu da carinha, do rostinho feliz e do rostinho triste. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver a função, eu quero desenhar o gráfico de x ao quadrado menos 4x mais 3. Como é que eu faço? X ao quadrado menos 4x mais 3, primeiro, o A. Primeiro identifico o A, B e C, né? O A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. Certo? Repare que como A é positivo, vai ser uma parábola com concavidade para cima. E ela vai cortar o eixo y no ponto 3, né? No ponto de ordenada 3. Vou encontrar as raízes, né? Isso sempre ajuda, porque são 2 pontos de referência. As raízes são os pontos em que o y é zero. Então, eu caio na equação x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Bom, equação do segundo grau, pode usar Bhaskara, mas eu vou usar soma e produto. Soma 4, produto 3, x igual a 1, ou x igual a 3. Então, se eu fosse desenhar o gráfico aqui dessa função, ficaria mais ou menos assim. Uma parábola com a concavidade para cima, cortando o eixo y no ponto de ordenada 3 e o eixo x nos pontos de abscissas 1 e 3. Ok? Então, isso aqui é o que dá para a gente fazer. Agora, próximo, função recíproca, tá? Que é a função f de x igual a 1 sobre x. Essa é uma função também que a gente vai usar muito lá na frente, quando for estudar limites infinitos, limites no infinito. Então, é importante conhecer essa função. F de x igual a 1 sobre x, né, conhecida como função recíproca, né, função inverso, que é o quê? Se a gente for atribuindo valores para x, para entender mais ou menos o comportamento dela, dá para a gente pegar. Ó, por exemplo, se o x for igual a 1, f de x vai ser 1 sobre 1, que é 1. Se x for igual a 2, f de x vai ser 1 sobre 2, né, ou 0,5. Se x for igual a 4, f de x vai ser 1 sobre 4, que é 0,25. Né? Ficou menor ainda. Então dá para perceber que se eu aumentar o valor de x, o valor do y, né, do f de x, ele vai caindo. Né? Então, sendo que quanto mais eu aumento, né, quanto mais esse valor aumenta, por exemplo, se eu colocasse aqui 100, eu ficaria com 1 sobre 100, né, que é 0,01. Ou seja, ele nunca vai chegar a zero, mas vai ficar cada vez mais próximo de zero. Então, essa função ela tem o seguinte comportamento. Ela vai, conforme o x vai aumentando, ela vai diminuindo até se aproximar do zero, sem se igualar a zero. Tá bom? Por outro lado, se eu colocar valores muito pequenos, por exemplo, se eu colocar 1 sobre 100, 1 sobre 1000, ela vai dando o inverso, né? Vai dando 100, vai dando 1000, etc. Então, o que vai acontecer? Conforme o x vai tendendo a zero, ela vai crescendo ilimitadamente, né? Ela vai tendendo ao infinito. Ok? São grandezas, né, inversamente proporcionais nesse caso. E negativo também, né? Se eu atribuir a x valores muito negativos, ela tende a zero, e valores próximos de zero, só que negativos, ela tende a menos infinito, né? Ela tende a decrescer ilimitadamente.
Ok? Então esse gráfico aqui é importante, né? Vocês vão estudar ele, principalmente quando forem falar de infinito, então é legal ter essa noção aí de como é que é o comportamento desse gráfico, tá bom? Bom, acho que eu vou quebrar o vídeo agora e no próximo eu falo de módulo. Então vou dar uma pausa aqui.